Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre quadrinhos de Street Fighter no Brasil. E eu vou tentar gravar esse episódio numa tirada só, sem fazer pausa, ou seja, muito provavelmente em alguns momentos eu vou gaguejar ou então vou ficar tentando lembrar do que eu vou falar. E aí eu peço paciência, mas eu quero ver se eu faço de uma vez só, porque é um assunto que está muito fresco na minha memória, já que a franquia Street Fighter ela é muito cara para mim. Ironicamente, talvez a mídia que eu menos goste da franquia Street Fighter seja os jogos, mas gibis, mangás, animes, eu acho tudo muito legal e consumo. E esses quadrinhos nacionais que eu vou falar agora, uma minissérie lançada em 1998, eles são bem bacanas, apesar de ter alguns problemas. Então, no primeiro episódio que eu fiz das conversas despretensiosas, que foi justamente sobre os gibis de Street Fighter no Brasil lançados pela editora Scala, eu comentei que a origem disso tudo foi um gibi de paródia feito pelo estúdio PPA, do Sérgio Peixoto, e lançado pela Scala. E deu problema porque a Character, que era a empresa que representava a Capcom no Brasil, foi para cima. Acabou que no fim das contas fizeram um acordo e a Scala pegou o licenciamento e não trabalhou com o estúdio PPA. Foi produzir os quadrinhos de Street Fighter no Brasil com outro estúdio e outros autores, e isso deixou o Peixoto muito chateado porque ele sentiu que levou uma rasteira. E em 1998 a editora Scala perdeu esses direitos. E quem pegou a licença? Exatamente o estúdio PPA do Peixoto, numa parceria com a editora Trama. Na época, a Trama ela lançava, na revista Dragão Brasil, ela lançava guias para aventuras de RPG do jogo Street Fighter 03, que estava sendo lançado nos arcades. Então seria uma boa oportunidade ter uma outra mídia, um outro produto associado ao carro-chefe da Trama, que era a revista Dragão Brasil. Então eles produziram o gibi do Street Fighter 03, licenciado pelo estúdio PPA, escrito pelo Marcelo Cassaro, que era um dos cabeças da Dragão Brasil, e desenhado pela Erika Wano. Cassaro e a Wano já eram uma dupla de sucesso graças ao gibi Holy Avenger, que, na minha humilde opinião, é o maior gibi brasileiro de todos os tempos nesse segmento de aventura, fantasia, mangá, super-herói e afins. Eu acho que é um caso sem precedentes no mercado nacional até hoje. Então eles tocaram essa edição, embora ela tenha participação de alguns outros autores. Já explico exatamente como. E o tema principal do quadrinho era o Street Fighter 03, pelo menos em tese, e eu já explico porque, pelo menos em tese. Não, na verdade, pelo menos em tese não, era o Street Fighter 03, embora eles tenham pego elementos de outros locais também. Já explico. A minissérie foi lançada em 1998, já falei, em 4 edições. E em cada uma dessas edições ela tinha a história principal, que durava ali umas 20 páginas, e depois tinha umas historinhas mais curtas, com algumas páginas, 6 páginas mais ou menos, todas escritas pelo Cassaro também, desenhada por outros autores. Na verdade, dessas 4, 3 foram desenhadas por outros autores. Uma delas foi pela própria Erika Wano, que eram historinhas humorísticas, e que alguns detalhes delas poderiam ser ligadas à história principal, que eu também achei uma ideia bacana. Você dá uma quebrada ali naquela leitura mais carregada do fio de meada principal, digamos assim, e aí pega um negocinho um pouco mais bem-humorado, e ainda tem um outro detalhe que você pode fazer relação com a história principal. Então, seguindo mais ou menos o ritmo de um anime do Street Fighter, essa minissérie do Street Fighter 03, ela tenta abarcar todos os personagens possíveis do jogo Street Fighter 03, embora ela dê um pouco mais de papel, ela deu um pouco mais de destaque a alguns personagens que seriam os personagens principais da trama, que é mais ou menos
o que um anime do Street Fighter faz. Você pega um anime do Street Fighter, ele tem os personagens principais, geralmente serão Ryu, Ken, e aí vai depender do jogo que estiver sendo adaptado, mas vamos pegar o Street Fighter 2, que é o mais famoso, você vai ter os personagens principais Ryu, Ken, Guile e Chun-Li, e todos os outros personagens vão orbitar. Em alguns momentos eles vão fazer uma aparição, alguns com mais destaque, alguns com menos, alguns com um pouco mais de ligação com a trama, outros um pouco mais aleatório, embora os roteiristas tentem colocar alguma ligação com a trama também, para que tudo fique interligado, alguns mais, outros menos. Eles tentaram fazer a mesma coisa. Eles, muito provavelmente, o caçaram, não sei se teve ajuda com o roteiro, é possível que tenha tido. E aí você segue as 4 edições tendo os protagonistas que seriam o Ryu, o Ken nem tanto, mas o Ryu, mas principalmente o Charlie e a Chun-Li. Charlie e a Chun-Li seriam os verdadeiros protagonistas da história. E é interessante porque esse foi um caminho que também foi seguido pelo Alexandre Nagado nas edições da editora Scala. O Alexandre Nagado, ele abriu mão do Ryu e do Ken, que costumam ser os protagonistas de Street Fighter nas histórias japonesas, e deu o protagonismo para o Guile e para Chun-Li, porque, de acordo com o Nagado, ele acreditava que o Guile e a Chun-Li eles representavam a luta do bem contra o mal, já que eles estavam enfrentando a Shadaloo, etc. Já o Ryu e o Ken, eles só são 2 lutadores que estão em busca de desafios e que em algum momento eles vão acabar se batendo com os vilões, e aí eles vão enfrentar os vilões porque eles são pessoas boas, eles não querem trabalhar para o mal e etc. Mas esse não seria o fim deles. Esse seria o fim do Guile e da Chun-Li, por isso que eles são os principais. Essa foi a mesma ideia por trás dessa série Street Fighter 03, com destaque para o Charlie e para Chun-Li. Só que a história ela começa com uma cena que ficou muito famosa no anime Street Fighter 2. Era uma cena que se contava o que teria acontecido. Sempre foi famoso a história de como Ryu ganhou a faixa vermelha na testa dele, que foi um presente do Ken. Essa faixa vermelha na testa do Ryu está presente desde o jogo Street Fighter 2. E no jogo Street Fighter 0, que seria um prelúdio de Street Fighter 2, essa faixa vermelha está amarrando o cabelo do Ken, confirmando de que foi o Ken que colocou essa faixa na testa do Ryu. O anime Street Fighter 2, de 1993 ou 94, acho que 94, talvez 95 até, mas acho que 94, ele tem uma cena que ilustra essa passagem. O Ryu e o Ken estão treinando, Ryu se machuca, leva um golpe e corta a testa, e o Ken coloca a faixa na testa dele. Essa cena ela é reproduzida no quadrinho do Street Fighter 03. Ela é a primeira cena do quadrinho Street Fighter 03. Os dois treinando, se machucam, o Ryu se machuca e o Ken dá a faixa vermelha pro Ryu, e o Ryu passa a usar a faixa vermelha, e isso já é uma quebra com a série Street Fighter 03, já que nessa série de jogos, pelo menos, o Ryu usa a faixa branca na cabeça, já que a faixa vermelha ainda está com o Ken. Só passou para o Ryu a partir do Street Fighter 2. E eu acho que o Ryu usa... Na verdade, o Ryu não deveria usar faixa nenhuma, ele usa uma faixa branca só porque o público só reconhecia o Ryu com faixa, a partir do Street Fighter 2. Mas, enfim... Então ele pegou um elemento do Street Fighter 2 e colocou no Street Fighter 03, e ele também dá algum destaque ao Guile, o Guile, como é conhecido nas casas de arcade brasileiras, que seria um personagem que não teria destaque nenhum em Street Fighter, na série Street Fighter 0. Na verdade, no Street Fighter 03 saíram agregando todos os personagens, inclusive o Guile voltou. Mas o militar de destaque nessa época é o Charlie, ou Nash. De acordo com alguns, eles fazem até uma piadinha com isso aí.
eles ainda dão um certo destaque ao Guile, mas depois o Guile sai de cena e fica o Charlie Nash, né? Inclusive tem um momento que Guile chama ele de Charlie e ele responde: meu nome é Nash. Isso é uma brincadeira porque Nash é o nome original no Japão, Charlie é o nome no Ocidente, e o Kasaro, o pessoal que gostava de animação japonesa nos anos 90, preferia usar a nomenclatura original japonesa. Eu até falei que a Scala tentou fazer isso, depois a Character exigiu que eles usassem a nomenclatura ocidental, já que eles estão promovendo um jogo que está sendo lançado no Ocidente. Provavelmente o pessoal do estúdio PPA que estava produzindo Street Fighter 03 teve esse mesmo pedido, e aí eles fizeram essa brincadeira. O Guile chama ele de Charlie, ele responde: meu nome é Nash. Para muita gente o nome na verdade é Charlie Nash, o nome completo, mas enfim. Mas a edição seguiu chamando ele de Charlie. A partir da edição 2, a edição 1 tem essa cena do Ryu e do Ken, tem a cena do Guile e do Charlie, e termina com a Chun-Li jurando vingança ao Bison por ter matado o pai dela, né? Chun-Li como agente novata na Interpol. A partir da edição 2 e da edição 3 tem um enfoque maior nessa questão do Charlie e da Chun-Li tentando enfrentar o Bison com a Shadaloo. Só que o que acontece? O Kasaro, ele tentou escrever 2 fios da meada na história. Ele colocou a história dos Street Fighters que estavam lutando contra o Bison, que estavam lutando contra a Shadaloo. Aí você tem a Chun-Li, que é quem está empenhada nessa luta. Você tem o Charlie, que é quem acaba sofrendo as consequências dessa luta e vai ter que enfrentar o Bison. E você tem alguns outros Street Fighters que eles são convocados, muito provavelmente eles estão... O cânone de Street Fighter conta que, como eles são brigadores de rua, como eles estão sempre brigando na rua, eles vão escutando as histórias, vão sabendo de boatos, vão sabendo o que está acontecendo. E aí os Street Fighters, eles começam, independentemente, o Zangief faz isso em algum momento, o Ken faz isso em algum outro momento, eles começam a se juntar para ajudar na luta contra a Shadaloo. Começa a rolar ali uma convocação, um Street Fighter convocando o outro para eles irem enfrentar o Bison, ajudarem a enfrentar o Bison. Mas no centro dessa questão, na linha de frente dessa questão de enfrentar o Bison, estão a Chun-Li, voluntariamente, como policial, e o Charlie, como militar, sofrendo as consequências de ter entrado no caminho da Shadaloo. Ele acaba tendo o avião dele abatido, ele sobrevive e ele vai ter que lutar contra o Bison e a Shadaloo. Então esse é um fio de meada da história. Essa é uma linha que a história segue. Em paralelo a isso, tem uma outra linha que é o Akuma. Em 1998, o Akuma ele já estava deixando de ser uma lenda. O Akuma ele surgiu no jogo Super Street Fighter 2 Turbo, lançado apenas para os arcades. Eu não lembro de que ano é o Super Street Fighter 2 Turbo. Eu acho que é de 1995, talvez 1994 já. Mas enfim, a princípio ele não era um personagem jogável. Ele era um chefe secreto. Você tinha que atingir Você tinha que realizar algumas mecânicas no jogo para conseguir enfrentá-lo no último estágio. Em vez do Bison, você enfrentava o Akuma. E aí ele se tornou uma lenda. Depois ele apareceu como chefe secreto, como personagem secreto em Street Fighter 0, também não jogável, né? Ele era o chefe de alguns personagens, tipo Ryu, o chefe final. E em Street Fighter 02 ele já passou a ser jogável. Street Fighter 03 ele é jogável também, se não me engano. E o Akuma ele já estava deixando de ser essa lenda de que poucas pessoas tinham visto, poucas pessoas tinham enfrentado, para ser um personagem mais presente. E ele era mostrado como o grande vilão do Street Fighter por ele ser, digamos, o mal puro.
Akuma era um cara tão cego pelo poder, depois a própria franquia Street Fighter passou a explorar um pouco mais isso, mas Akuma ele era um cara tão cego pelo poder que ele simplesmente tinha o desejo de sair matando todos os lutadores possíveis para poder alcançar o poder supremo, para poder provar que ele era o maior. O Akuma ele é apresentado logo na primeira edição, logo após a cena do Ryu com o Ken treinando. Eles são dispensados pelo treinador deles e vão embora do dojo, e aí o Akuma chega para matar o mestre Gouken, o mestre de Ryu e Ken, que é irmão dele, e depois o Akuma ele passa a aparecer na história em alguns momentos atacando Street Fighters. Tem 2 Street Fighters lutando, do nada aparece o Akuma, dá um pau neles e some, como era muito comum em representação do Akuma na época. Animes representavam o Akuma assim, mangás representavam o Akuma assim. A edição final da editora Scala, que era uma minissérie do Akuma em 3 partes, só teve 2 partes, mas ela apresentava o Akuma assim. Então, os personagens estão lá, tem 2 personagens aqui, tem 3 personagens acolá, eles estão na dele, e de repente chega o Akuma, dá uma surra no cara e vai embora. O Akuma ele é apresentado na edição do Cassaro, nas edições escritas pelo Cassaro da Street Fighter 03, exatamente dessa forma. Isso é bem coerente com a forma como o personagem vinha sendo tratado pela franquia. Então você tem essas 2 linhas de roteiro. Você tem uma que segue a luta contra Shadaloo, você tem outra que segue o Akuma. E é aí que a história se perde. Eu não vou entrar em... eu não vou ser crítico com uma forma meio... Cara, eu não sei nem como definir isso. A forma meio, eu diria, cartunesca que os personagens chegam para enfrentar o Bison. A galera que vai enfrentar o Bison. Na franquia Street Fighter sempre teve alguma coisa em torno da Floresta Amazônica e a Shadaloo. A Shadaloo querendo colocar uma base na Floresta Amazônica. Então foi lá na Floresta Amazônica, em missão militar, que o Charlie foi derrubado. Teve o avião dele derrubado pela Shadaloo. E aí começa a luta dele com a Shadaloo. A Chun-Li aparece para ajudar. Então eles estão enfrentando o Bison. E de repente chegam os Street Fighters. Eu falei, teve toda aquela convocação, o Ken aparecer para chamar alguns lutadores, o Zangief aparecer para chamar alguns lutadores, o Dan Hibiki aparecer para chamar alguns lutadores. De repente todos os lutadores aparecem ali e dizem, Bison, a gente veio aqui te enfrentar, a gente veio aqui dar um pau em você. Eu não tenho certeza, e isso aí é um detalhe que eu não lembro e não reli para ver, mas eu tenho a impressão que eles até explicam como aquela galera chegou ali. Se eu não me engano, tem a ver ou com a família do Ken ou com a família da Karin, que são 2 famílias ricas, e aí tinham como arrumar transporte particular para todo mundo chegar ali, avião particular para todo mundo chegar ali, mas mesmo que tenha sido assim, é uma forma muito cartunesca e foi muito de supetão. Você não viu em nenhum momento isso acontecer, de repente a galera está toda ali. E aí você leva em consideração que era uma minissérie curta, com poucas páginas, eram mais ou menos 20 páginas por edição, e eles tiveram que resolver isso em 3 edições, porque a 4ª edição seria a batalha final. Por isso tudo que eu falei agora, deu para ver que eu considero problemática essa resolução, mas eu não vou entrar nesses méritos, porque eu entendo que talvez isso tenha sido uma limitação do número de páginas que eles tiveram, do tempo que eles tiveram para entregar esse material, e isso não chega a ser exatamente um furo de roteiro, mas a questão do Akuma, ela não é concluída. Quando você lida com contação de história, quando você lida com roteiro, você tem uma coisa chamada, acho que é setup e payoff. Setup porque você coloca uma ideia, você mostra uma ideia, você sugere uma ideia. Payoff porque, enfim, essa ideia é concluída. Tudo aquilo que você demonstrou, tudo aquilo que você sugeriu, tudo aquilo que você gerou expectativa
no espectador, no leitor, ela vai ser concluída no payoff. Então, se você passou todas as edições gerando uma expectativa a respeito do Akuma, porque o Akuma vai lá matar o irmão dele quando o Ryu e o Ken saem, porque durante uma luta da Rose com o Dhalsim, de repente o Akuma aparece e nocauteia os dois, você tem que concluir essa história. E essa história não é concluída. De quebra, numa propaganda, eu acho que ou foi na Animax ou foi na revista Dragão Brasil, a propaganda da última edição, eu acho que essa minissérie foi mensal, então a propaganda promovendo a edição número 4, ela lista alguns confrontos que vão acontecer. E ela diz Akuma versus Gen. Gen é um mestre Kung Fu que foi um dos mestres do Akuma, que foi o cara que teria treinado o Akuma para ser a arma mortal que ele é. E nos jogos do Street Fighter 02 e 03 em que o Akuma é jogável, o chefe final dele é justamente o Gen. Seria o tira-teima. Tipo, eu vou aqui agora enfrentar o meu mestre para provar de uma vez por todas que eu sou o maior lutador. E aí você tem na propaganda da última edição, na propaganda para a última edição, uma lista de confrontos. Aí tem, por exemplo, Ryu versus Sagat, todo mundo contra Bison, e tem lá Gen versus Akuma, ou Akuma versus Gen, não lembro. E essa luta não acontece. Não sei se não deu tempo, não sei se eles esqueceram. Eu acho que, na verdade, um pouco de cada. Eu acho que não ia ter muito espaço para essa luta, mas eu acho que também eles esqueceram, mandaram a edição para a produção, e quando viram já era tarde demais. Porque se não ia ter espaço, eles resolviam isso em uma página, cara. A luta entre Akuma e Gen dava para ser resolvida em uma página, como tem lutas resolvidas em apenas uma página, em qualquer gibi, em qualquer mangá do Street Fighter, inclusive nessa minissérie do estúdio PPA, da trama do Kasaro e da Erika Wano. Então acho que isso aí foi um grande furo de roteiro. Depois da luta final entre os Street Fighters, entre o coletivo de Street Fighters e o Bison, há uma sugestão de que poderia haver uma continuação. Eu acho que aí eles já estavam planejando de ter a licença renovada e aí produzir mais uma minissérie. Infelizmente essa continuação nunca aconteceu. E a última edição, ela começa mais uma vez com uma cena que é ligada ao Street Fighter 2, sobretudo ao anime Street Fighter 2, que é uma luta entre Ryu e Sagat, numa sequência muito, muito parecida, para não dizer igual, ao anime Street Fighter 2, o filme de 1994, acho que eu já falei, que é Ryu e Sagat lutando ali num campo aberto, num campo gramado aberto durante uma tempestade, grama alta. Os dois se enfrentam, de repente Ryu acerta um Shoryuken e abre um corte gigantesco no peito do Sagat. O Sagat fica furioso, vai atacar o Ryu, e o Ryu está preparando um Hadouken. E a luta acaba aí. Não mostra mais além disso, que é o que acontece no anime, mas você entende o que se sucedeu. Essa sequência é sensacional no gibi, talvez seja a melhor sequência do gibi. E eu disse que era exatamente igual ao anime, e isso não foi uma crítica de forma alguma, justamente por isso, porque eu disse que é uma sequência sensacional, é um belo fanservice. Porra, pra quem é fã do Ryu como eu, é muito legal você ter essa sequência em mãos, você não ter que ver ela apenas numa tela de TV, que é o que a gente tinha na época. E aí teve um outro grande trabalho dessa minissérie que eu não comentei. Eu disse que ela seguiu dois fios da meada, o de Bison e o de Akuma. Só que tem um terceiro fio da meada na história, que é o do Final Fight.
Os personagens do Final Fight, eles eram jogáveis em Street Fighter 03. Na verdade, o Guy, ou Guy, talvez a pronúncia correta seja Guy. Guy é uma pronúncia para o nome G, o Y também, só que é uma pronúncia francesa. Guy é um nome muito comum na França, na parte francofônica do Canadá, e por isso que eu me habituei a chamar Guy, não é nem por uma pronúncia brasileirada. Mas enfim, o Guy, vai lá, o Guy e o Cody, eles são personagens jogáveis no Street Fighter 03. E o Cassaro, ele decidiu dar um segmento todo ao estilo Final Fight e não ao estilo Street Fighter. Não colocar esses personagens como Street Fighters ali envolvidos na briga dos Street Fighters, mas colocá-los como na trama da Mad Gear, que é a trama da Final Fight. Eu disse que a primeira edição ela começa com uma luta entre o Ken e o Ryu treinando, em treinamento, mas na verdade ela começa com o Guy, uma cena do Guy, e aí ele recebe um telefonema do Hagar, do Final Fight, dizendo que o Rolento, outro personagem do Final Fight que é jogável em Street Fighter 03, que o Rolento está tentando reviver a Mad Gear e sequestrou a filha dele de novo, a Jéssica. E ele está convocando o Guy para eles lutarem, para desmantelarem a nova Mad Gear e resgatarem a Jéssica. E aí sim é que a gente passa para a cena do Ken e do Ryu. E em paralelo às lutas dos Street Fighters, a luta contra o Akuma, a luta contra o tem essa sequência, tem esse fio da história seguindo o Final Fight. O Guy, o Cody, que foge da prisão, e o Hagar tentando derrotar o Rolento e resgatar a Jéssica. Esse arco é concluído. E, cara, é muito bacana eles terem feito isso. No fim das contas, eu acabei de fazer uma série de críticas aqui, tanto pela parte da Shadaloo ela ter sido resolvida de uma maneira muito rápida e pouco explicada, quanto pelo furo que ficou na questão do Akuma. Mas, na verdade, o que o Cassaro fez foi um trabalho hercúleo de colocar 3 histórias, 3 linhas de roteiro distintas em 4 edições de tão poucas páginas. Foi heróico esse trabalho do Cassaro, e ele conseguiu fechar razoavelmente bem na maneira do possível, sobretudo essa parte da Final Fight, que teve poucas páginas dedicadas, mas mesmo assim foi muito bom. Tem lá uma pendência entre o Guy e o Cody que é resolvida entre eles têm ali uma rusga pessoal que eles meio que resolvem para poder concluir a questão da Final Fight. No fim, essa minissérie, felizmente eu tenho essa minissérie, eu tô com ela em mãos aqui, tá bem detonada já, eu vou tirar foto para colocar no thumb, como eu fiz com a outra. Felizmente eu tenho essa minissérie, porque no fim das contas isso aqui é um trabalho histórico, isso aqui é um trabalho que ficou muito bacana. Os traços da Erika Wano são sensacionais, dispensam apresentações. Ela tem um character design muito bonito e que se encaixou bem no Street Fighter por ser essa linha do Street Fighter 03, porque o traço da Erika Wano eu acho ele delicado, inclusive para vilões, e no caso do Street Fighter é uma coisa mais de brutamontes, então em tese o traço teria que ser mais grosseiro, mas o Street Fighter 0, o Street Fighter 02 e o Street Fighter 03, ele tem essa pegada um pouco mais delicada no visual dos personagens, talvez para mostrar a juventude deles, já que boa parte deles ali era jovem. Então casou muito bem com o traço da Erika Wano. Teve esse esforço do Cassaro em contar 3 histórias, e no fim das contas eu acho que se saiu bem. O grande erro foi o furo da questão da história do Akuma, de ficar inconclusiva, apesar deles terem prometido conclusão. Mesmo que não tivessem prometido, eu acho que seria um grande furo, pelo que eu falei, você dá o setup e não dá o payoff.
Mas eu acho que valeu, foi uma tentativa válida. Eles planejavam uma outra minissérie. Eu não acho que você tenha que deixar buracos na história pensando numa outra minissérie. Você tem que concluir e fechar tudo que é possível nela. Você pode deixar algumas pontas para outras histórias, mas não buracos assim tão evidentes, não coisas tão inconclusivas. Pelo menos você explica porque elas estão inconclusivas. Isso não aconteceu, mas eu acredito que tentariam resolver numa outra minissérie que acabou não acontecendo. É uma pena. É uma série que tem defeitos, mas tem muito mais acertos e para o fã do Street Fighter como eu, foi uma leitura excelente. Era ali no fim dos anos 90, você ficar órfão das edições da Escala, que também eram muito problemáticas, eu já falei isso no primeiro episódio, e aí você recebe essa minissérie, que é um material de altíssima qualidade, particularmente acho melhor que o material da Escala, inclusive. Então, se você conseguir ler esse material, encontrar esse material para ler, leia, porque é uma leitura que vale a pena. É uma leitura leve, descansada, sem grandes pretensões e divertida. E olha, consegui fazer tudo de uma vez só, porra. Bom, essa foi mais uma conversa despretensiosa. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.